Alô, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, o tema de hoje é como identificar sabotadores de propósito de vida. Como identificar pessoas e situações que sabotam o nosso propósito de vida, ok? Mais uma vez, nós pedimos a você que está aqui, está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, aperte, dá um like, ok? Aperte o sininho, inscreve no nosso canal. Aqueles que já são nossos parceiros, que já conhecem, já acompanharam esse canal em algum momento, por favor, dá aquele like e dá uma força para a gente, tá bom? Você sabe que dessa forma, né, YouTube vai perceber que os nossos conteúdos são relevantes. Tem ajudado pessoas aí e nós queremos continuar fazendo isso, tá? Queremos continuar trazendo conteúdo relevante que possa contribuir de uma forma a outra, né? Com as pessoas. Tudo bem? Então vamos lá ao tema de hoje. Muito bem. Como identificar situações ou pessoas que sabotam o nosso propósito de vida? Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de contar um fato. Em 2009, no ano 2009, um plano de um general americano foi colocado em operação, tá? Nesse ano, então, o plano consistia no seguinte: todos os jovens que moravam nos Estados Unidos, jovens que estudavam, enfim, que tinham certa habilidade, então, e sobretudo ele era estrangeiro, então era convidado a ingressar nas Forças Armadas Americanas. Era convidado a ingressar no Exército Americano. Com qual proposta? Com a seguinte proposta: ir para a guerra, ok? Ir para Afeganistão, Iraque, em outros lugares, né? Em outros países que os Estados Unidos estava em excursão militar, ok? Como vocês sabem, a partir de 2000 um pouco antes de 2009, um pouco mais para frente, os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, no Iraque, em outros lugares ali, onde eles colocaram estrategicamente as suas forças. Afeganistão e Iraque, exatamente o lugar que era de foco, ok? Foco de guerra, foco militar. Então, eles convidaram jovens estrangeiros, que não eram americanos, para se alistarem para o exército americano. Puderem ir para o Afeganistão ou Iraque. Assim fazendo, nas suas voltas, na sua volta, eles então teriam direito de conseguir Green Card. Green Card é o documento que permite um estrangeiro morar, trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ok? Então, essa proposta abria a oportunidade de tipo, mesmo aquele que não tinha documento permanente nos Estados Unidos, mesmo entrando de uma forma ilegal, estando também legal, então teria essa oportunidade de ir para o exército, ir para a guerra, ir para Afeganistão e Iraque, enfim, obedecer onde o exército ia mandar ele, zona de guerra, zonas, enfim, perigoso, qualquer tipo de situação aí de guerra que você possa imaginar, esses jovens seriam mandados para lá. E assim aconteceu. Imagina o que aconteceu. Muitos jovens estrangeiros que moravam nos Estados Unidos em situação a se regularizar, e aqueles que não têm nem documentos, estão lá de uma forma irregular. Então, muitos jovens abraçaram essa oportunidade. Então, gente, por que eu estou contando tudo isso, ok? Os Estados Unidos fez isso porque o seu efetivo de exército estava diminuindo. Próprios jovens americanos não aceitam mais isso. Eles não aceitam ir para a guerra, porque todo mundo sabe qual é o fim de guerra. Ou você volta lacrado numa caixão, ou você volta com problemas psicológicos. Muitos voltam totalmente inúteis, porque aquilo que eles presenciam durante a guerra é algo que marca a vida desses jovens para sempre.
voltam traumatizados, muitos deles não conseguem inserir, serem pessoas úteis na sociedade americana. Então, eles recorreram a jovens estrangeiros para isso. Olha só como uma proposta, que aparentemente é uma proposta boa, é uma armadilha. É uma armadilha que sabota o propósito de vida de muitos jovens. Ok, gente? Então, muitos jovens, por não conhecerem quem são realmente, por não conhecerem as suas identidades, não saberem qual é o propósito de vida deles, muitos deles acabam correndo, abraçando esse tipo de proposta que aparentemente parece muito boa. Então, nessa situação, muitos vão para a guerra, infelizmente, muitos não voltam para familiares deles, não voltam para casa, acabam tombando no campo de guerra, acabam morrendo ou voltam no caixão. Milhares deles voltam mortos, ou muitos acabam nem voltando porque não conseguiram ser identificados corpos deles na batalha ou alguma outra coisa que acontece. Mas a verdade é que muitos desses jovens não conseguem retornar para familiares deles, ou voltam encaixotados ali como cadáver, e assim vai. Ok? Então veja só, uma medida que aparentemente parecia ser algo bom, mas é uma armadilha, é um laço que sabota o propósito de vida de muitas pessoas, sobretudo nossos jovens. Muitos jovens têm abraçado propostas que aparentemente são relevantes, são propostas que mudarão a vida de muitas pessoas, mas na verdade são armadilhas, são laços para jovens se perder e nunca mais voltar para casa. Ok? Até que tudo bem? Então, querido, quantos de nós, eu e você, ou outras pessoas que vocês conhecem, que têm recebido algum tipo de proposta desse tipo? Não necessariamente ir para a guerra, por exemplo, como o governo americano de tempos em tempos fazem, ok? Ou de tempo em tempo faz. Vai aliciando jovens, imigrantes, pessoas em busca de esperança de vida, e vão para a guerra em defesa de uma nação beligerante que sempre está procurando guerra, sempre está envolvida em conflito, porque é assim que a máquina do governo americano, a maioria das vezes, vive, ok? Vão para a guerra e nunca mais voltam. Quantos de nós, não sendo, nesse caso, do exército americano, quantos de nós tem passado por uma proposta, tem recebido uma proposta que aparentemente é uma proposta boa, mas no fundo não tem nada a ver com seu propósito de vida. Vai te levar para um outro caminho totalmente errado, um caminho totalmente diferente daquilo que realmente Deus te fez, ou Deus te permitiu você vir nessa terra para viver, ok? Eu tenho recebido várias vezes propostas que eu sei que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Tem gente que até me chamam de tolo, me chamam disto e aquilo. Olha, faz isso, faz aquilo. Vai dar certo, mas eu sei exatamente que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Certa vez, uma pessoa muito importante, numa comunidade que eu frequentava, veio pessoalmente na minha casa. Sentou comigo, falou das minhas habilidades, meus talentos, que eu devia trabalhar isso, devia abraçar certo tipo de proposta que ele veio me fazer, e eu ia ser uma pessoa que, enfim, eu ia ser uma pessoa muito importante, uma pessoa extremamente relevante, porque isso ia envolver muitas pessoas, envolver muitas famílias, e que isso agradaria a Deus. Então, uma proposta que aparentemente muito boa, ok? Então, pessoal, vejam bem, muitas vezes as pessoas vão te oferecer algo, vão te oferecer coisas, propostas, que no fundo, pode até ser por conta de boas intenções, tá? Pode até ser de boa intenção, mas a questão é, isso tem a ver com o seu propósito de vida? Isso tem a ver com o seu chamado a viver, teu chamado à vida? Você precisa prestar atenção nisso. Você precisa entender que nem tudo que reluz é ouro, como o nosso ditado provérbio
popular diz, nem tudo que reluz é ouro. Tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com teus sonhos, tem a ver com o teu casão, o teu propósito, o teu desígnio. Como é que você pode saber disso? Você precisa saber disso voltando para o seu interior, buscando isso espiritualmente com Deus, se realmente isso tem a ver com o seu propósito de vida, ok? Então, há muitos anos atrás, um certo homem, uma certa pessoa muito honrado, que mora inclusive aqui em Osasco, na cidade onde eu moro aqui em São Paulo, logo muito jovem, ele percebeu, estava na faculdade de Direito e tudo, percebeu logo que ele tinha um chamado, um propósito para ser pastor, para servir a Deus. Então ali ele estudou, se formou, e quando chegou o tempo, direcionado por Deus, ele saiu do ministério onde ele estava, exatamente, e ele começou um trabalho e assim abriu uma igreja. Eu estou contando uma história de 40 e poucos anos atrás. Abriu a sua igreja, mas como uma igreja estava trabalhando, e a intenção dele não era viver também de ajuda, de apoios, de ofertas que vinha da igreja, até porque a igreja estava começando, ele estava trabalhando normalmente para poder manter a sua família. Já era casado, tem filhos e tudo, estava trabalhando para poder cuidar da sua casa, da sua família, manter a sua família. E ali então apareciam muitas pessoas, vinham e iam embora, vinha muita gente. Mas você tem que largar isso, tem que parar de trabalhar nessa instituição. Inclusive, ele trabalhava numa das mais prestigiadas instituições brasileiras, ok? Trabalho na área financeira e tudo. Então, muitas pessoas chegavam, aqueles que eram pastores já, chegavam ali, começavam a atazanar ele diretamente, começavam a falar coisas que ele sabia que não era direção de Deus, que ele precisava largar imediatamente aquele trabalho para poder tocar tão somente a igreja e tal. Uma proposta realmente dentro da visão espiritual, do chamado, até que faz muito sentido, ok? Mas não era direção na hora, no momento que Deus tinha para ele. Deus tinha falado para ele continuasse a trabalhar para manter sua família, e vai chegar um devido tempo em que ele vai precisar largar isso, ok, para cuidar somente da igreja, do seu ministério. Então, muita pressão, e ele teve que ir orar, falar a Deus, olha, eu acho que o povo está certo, o povo, todo mundo chega aqui, me cobra isso e aquilo e tal, estou agora sentindo angustiado. Foi para Deus e Deus falou, olha, continua onde eu te coloquei e do jeito que você está, ok? Inclusive essa história que eu estou contando, e a própria pessoa me contou essa história, a própria pessoa. E Deus falou, continua ali. Ele falou, mas eu quero uma prova, que realmente eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu faço e conduzindo o meu ministério como eu preciso conduzir. E você tem que dar esse sinal, tal. E assim exatamente aconteceu. E ele permaneceu. Inclusive, as pessoas que iam lá falar mal dele, criticar e tal, muitos deles, quase todos eles, a igreja deles não cresceu, não avançou, continuou a mesma coisa. Muitos deles talvez nem continuou. E ele está lá, a igreja dele, graças a Deus, tem cresceu ao longo do tempo, até que chegou um momento em que ele precisou parar o seu serviço secular e trabalhar exclusivamente na obra de Deus, ok? A igreja dele hoje, ele apoia muitas igrejas, inclusive na Albânia, na Europa, ok? Ele tem igrejas na África que sustenta, tem missionários espalhados em diferentes lugares, tem várias igrejas filiadas aqui no Brasil, e ele continua firme hoje conduzindo a sua igreja. Por que eu estou contando toda essa história? Muitos vão chegar até nós, contar belas histórias, muitos deles com boas intenções verdadeiramente, querendo ajudar, mas realmente aquilo que Deus tem para nós, realmente aquilo que Deus planejou para a nossa vida?
Como é que nós precisamos saber? Como é que nós podemos saber isso? É voltar para si. O propósito de vida está em nós. É Deus que colocou em nós e Ele vai nos apoiar a descobrir com clareza, sem confusão, o nosso propósito de vida. Em algum vídeo aqui, nós falamos sobre isso, como descobrir o seu propósito de vida. Quais são os sinais? Quais são passos para você descobrir o seu propósito de vida? Ok? Você não pode ouvir várias vozes, não pode ouvir vários ecos. Nós não podemos ouvir muito barulho, isso vai atrapalhar a nossa vida. Nós precisamos voltar para nós mesmos, nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus, buscar afincadamente, com todo discernimento, para saber qual é o nosso propósito, nosso chamado para viver. Senão, muitas pessoas vão contar um monte de história, muitas pessoas vão falar aquilo que eles acham, vão oferecer muitos caminhos que eles acham que é melhor para nós, mas não é. Ok? Isso quer dizer que eu não posso ouvir ninguém, não posso atender aquilo que... Não estou falando isso. De vez em quando tem pessoas que são profetas, que são pessoas que têm palavras de conhecimento, Deus sempre vai usar para trazer algum entendimento sobre a nossa vida. Mas isso porque Deus já indicou, Deus já falou, Deus já deu direção, Deus já trouxe alguns elementos que indicam que esse é o nosso caminho. Ok? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se a gente agir no emocional de uma forma errada, você pode pegar um caminho que nunca mais terá volta, como jovens estrangeiros nos Estados Unidos, que são aliciados para irem para a guerra, com intenção boa, até boa, são armadilhas e esses jovens acabam indo para a guerra e não voltam para casa e não voltam para suas famílias. Muitos deles voltam no caixão, mortos, mas tinha tudo para dar certo, tinha tudo na frente, por exemplo, para ser pessoas relevantes na sociedade deles, ok? Então, é essa ideia que eu quis trazer aqui hoje, a tomar cuidado, entender, identificar sabotadores do nosso propósito de vida. Preste atenção, ouve a Deus e busca no seu interior aquilo que Deus quer para a nossa vida, ou para a tua vida, ok? Muito obrigado por chegar até aqui, Deus abençoe e até a próxima.